A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, para a glória de Deus, navegando nesse segundo trimestre da CPAD em 2021, chegamos na lição de número 6, onde nós vamos tratar sobre um assunto tão importante, a salvação. Vamos entender que a salvação estabelecida em Cristo Jesus, sobre o plano perfeito e eterno em Deus, e tem muita coisa boa para a gente estar aprendendo juntos aqui. Você, gente boa que está chegando pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí ó, o likezinho, o teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas por Cristo. Coloca aí teu hashtag Glória a Deus e participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulados, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal. Tem também o nosso site Facilita EBD, que tem o objetivo de ajudar você, professor da Escola Bíblica. Eu espero que você seja edificado em Jesus. Vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos juvenis. O tema da lição é salvação. Vamos estudar essa doutrina, a soteriologia. A doutrina da salvação ela é relevante. Nós cremos, professamos e ensinamos a respeito da salvação em Cristo somente pela fé por intermédio da graça de Deus. Isso está na declaração de fé das Assembleias de Deus. Para iniciar bem a nossa aula de hoje, precisamos ter algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica está aqui na nossa lição, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Faça essa leitura com os teus alunos, esse é o versículo introdutório. Temos também a nossa base bíblica da leitura, que está no capítulo 2 de Efésios, versículos 5 ao 10. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos, isso vai te ajudar muito na tua ministração. Hoje o nosso olhar é sobre a doutrina da salvação, conhecida como soteriologia. Essa doutrina traz uma edificação muito tremenda, relevante também para o nosso coração em Jesus. O pastor Antônio Gilberto, em saudosa memória, que escreveu alguns artigos na Teologia Sistemática Pentecostal, destaca para a gente a importância da salvação. Conforme está escrito em Tito 3,5, que segundo a misericórdia de Deus, Deus nos salvou. A salvação é um plano de Deus. Observe, se você ler Romanos capítulo 3, 23, está escrito que todos nós estávamos em pecado. Mas por plano eterno de Deus, até o 25, capítulo 3, 25, você descobre que em Cristo, através do Calvário, nós somos salvos. A salvação, de acordo com Antônio Roberto, ela não é uma obra coletiva, mas ela é uma obra individual. Porém, o sangue de Cristo no Calvário é para todos que se arrependem pela fé em Jesus. E por isso, em primeiro lugar, o primeiro ponto da nossa lição trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A necessidade da salvação. Nós olhamos para a Bíblia e, de acordo com o texto bíblico, por causa da queda, o homem então foi levado para o caminho do pecado e é guiado por suas tendências más. Por causa do pecado, nós temos uma natureza corrupta. E a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Porém, Deus já sabia de tudo isso. E antes da fundação do mundo, conforme está escrito em Efésios 1,4, ele planejou a salvação em trindade, de forma trina, tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo. Warren-Wiersbe faz questão de dizer, analisando o capítulo 2 da segunda carta de Corinto, que a salvação é plano de Deus, estabelecida por Deus em graça, pela vontade de Deus, executada por Cristo no Calvário, no sacrifício, e operada em nós através do Espírito Santo de Deus. Antônio Gilberto faz questão de dizer, explicando sobre a salvação, que o Espírito Santo atua em nós nessa salvação. De que maneira? Através da nossa regeneração espiritual, nos orientando em Deus, nos contendo para o pecado, nos orientando a estar seguindo a vontade de Deus, traçando então esse plano dessa vontade soberana de Deus sobre nós, não excluindo o livre-arbítrio. E quando nós olhamos para a lição, nós percebemos nesse primeiro ponto que o pecado, ele ofende a santidade de Deus. O pecado nos coloca então em distância da presença de Deus. E o plano de Deus em salvação é tirar essa distância, nos perdoar, nos purificar, nos trazer de volta para a presença do Deus vivo. Isso é plano eterno de Deus. É importante você ler João 3, 16 ao 18.
você percebe que em Cristo agora, Cristo se torna a ponte, o Filho se torna a ponte, nós temos então esse acesso a Deus. Então a salvação ela é relevante. Ela é relevante para a nossa vida em Jesus, para nos aproximarmos de Deus, para que você se torne então uma pessoa santa consagrada em Cristo. Foi plano estabelecido por Deus antes da fundação do mundo. E eu espero estar contribuindo com você até aqui. Se estou, comenta, apresente a ação aí do tópico 1 e avance para o segundo ponto da tua lição, da aula de hoje da classe dos juvenis, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A obra de Cristo na cruz. O Calvário é o centro da sabedoria de Deus, aponta para o plano perfeito de Deus. Cristo no Calvário, sacrifício vivo, nos resgata para Deus. Se você ler Apocalipse capítulo 1:5, está escrito que ele nos comprou para Deus em seu sangue. Então, sua obra é perfeita. Se você ler Apocalipse capítulo 5 também, você descobre que Cristo nos resgata para Deus e resgata todo povo, língua, tribo e nação por vontade eterna do Senhor. E há uma necessidade desse entendimento da salvação na obra de Cristo. 1 Timóteo 2,4, nós entendemos essa necessidade do conhecimento dessa revelação pela salvação em Jesus. O Calvário é o centro. E é importante destacarmos aqui o que não é salvação. É importante você observar isso e apresentar em sala de aula, proposta do pastor Antônio Gilberto. O que não é salvação? Ser apenas o seguidor de uma religião cristã. Apenas frequentar os cultos, apenas participar das atividades sem ter um relacionamento com o Cristo eterno e se arrependendo dos seus pecados e pedindo então a graça e a misericórdia sobre você, confessando e crendo no Cristo. Então, ser um religioso não é garantia de uma salvação. Em segundo lugar, você precisa também destacar ter e ler a Bíblia como os católicos fazem. Por exemplo, você em seu coração você diz, eu vou ler a Bíblia e eu vou ser salvo, vou ter a Bíblia e isso garante a minha salvação. Salvação é relacionamento com Jesus e não ter um objeto sagrado. Também não é salvação. Professar todo o credo religioso a respeito da pessoa de Cristo sem ter um relacionamento com Jesus, um relacionamento pessoal, pertencer ao Cristo, conhecer todos os dogmas da fé cristã, como muitos ateus fazem, sem ter um relacionamento com Jesus. Salvação não é participar de um batismo ou de um batismo de criança e dizer, olha, você foi batizado, agora você é salvo. O batismo é visto como uma ordenança, mas não garante a salvação. A salvação, acima de tudo, é relacionamento, como eu estou destacando para você. Salvação não é praticar boas obras. Agora, quando você é salvo em Jesus, você pratica boas obras. Segundo as Escrituras, a obra de Cristo é estabelecida antes da fundação do mundo. Você percebe no proto-evangelho, lá em Gênesis 3,15, que Deus prometeu esse Cristo como nosso Salvador, o Filho da semente da mulher, como aquele que resgataria a humanidade do seu pecado. Marcos 8,31 está escrito que ele confirmou quando esteve aqui conosco a sua obra e o seu plano. 1 de Pedro 3,18 está escrito que Jesus veio no tempo exato de Deus para estabelecer o plano perfeito de Deus. Lucas 19,10, Jesus veio em sua obra resgatar aqueles que estavam perdidos por causa do pecado, em salvação. João 1,29, o profeta João Batista testemunha que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a obra de Cristo é nos resgatar desse pecado. No Calvário, no madeiro, Cristo então nos dá a oportunidade de termos essa salvação. E essa salvação aponta então para o plano perfeito de Deus. Cristo te comprando no Calvário é plano perfeito. Avançando, apresente a ação do tópico 2 e vá para o terceiro ponto da tua lição. Se estou te ajudando, deixa aí o teu likezinho, tá? E o terceiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A salvação em 3 tempos. Como é que a gente pode entender essa visão de salvação em 3 tempos? Nós somos justificados em Cristo no Calvário. Ele então nos compra para Deus em sua obra e agora nos santifica através da pessoa do Espírito Santo. 2 Timóteo 1,9 está escrito que ele planejou a salvação antes da fundação do mundo em Cristo. O próprio Deus fez isso. E a salvação ela é um processo da promessa de Deus para resgatar o ser humano que estava perdido. Romanos 8,1, em Cristo no Calvário somos justificados então do nosso pecado, do nosso erro, das nossas
transgressões. Romanos 5:10, nós éramos separados de Deus e agora em Cristo somos unidos em Deus. Filipenses capítulo 2, do 12 ao 16, em Cristo agora nós entendemos a compreensão da importância dessa santificação para servirmos a Deus nesse plano perfeito. Efésios 1:4, Deus nos escolheu então para sermos irrepreensíveis e santos pela vontade de Deus. Somos salvos em Cristo, fazemos parte desse plano de Deus, fomos chamados pelo Senhor conforme a sua vontade. E Romanos 8:18 ao 23 nos dá a ideia desse entendimento à luz da Bíblia que Deus preparou para os salvos, um santo lugar, uma cidade santa, para servirmos a Deus. Fale sobre isso para os teus alunos. Eu espero estar edificando você. Se você conhece alguém que precisa ser edificado em Jesus, compreendendo essa aula, manda esse vídeo para ele, para ela. Vamos agora para o nosso quarto e último ponto da aula de hoje, a apresentação do tópico 3. E o quarto ponto fala sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. Salvos para um propósito. Deus salvou você, nesse quarto ponto, para um propósito. A salvação ela tem um propósito. Nós somos salvos pela vontade de Deus, pelo plano de Deus, pelo querer de Deus. Fomos transformados por Cristo através dessa justificação e regeneração no Calvário. Hebreus 9:12, somos redimidos em Jesus. Em Cristo, nós que éramos pecadores, agora pelo propósito de Deus, em Jesus somos redimidos. Não há mais nenhuma condenação sobre nós, porque Cristo nos resgata para Deus. E a salvação não é crer sem provas, mas é acreditar no Cristo por intermédio da graça. Por isso, fale sobre salvação para os teus alunos em sala de aula. É importante destacar isso, sobre a doutrina da salvação, estudar sobre isso. Eu espero ter contribuído com você até aqui. Apresente a ação do nosso quarto ponto. E como a gente está fazendo em todas as lições, se ajudei você, deixa aí teu comentário. Marca a gente no nosso Instagram também. Manda essa ministração para algum amigo que você conheça. A gente tomou como base para montar a aula de hoje. Dica de leitura está aqui. Eu estou tomando como base nesse trimestre a Teologia Sistemática Pentecostal, que ajuda muito a ter essa contribuição sobre essas doutrinas que estamos trabalhando. Também tomei como base a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, para trazer uma orientação a respeito dessa doutrina. E a nossa próxima aula, gente boa, será a lição de número 7, onde nós vamos entender quem é o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, um beijo no teu coração e até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.